E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo certo? Meu nome é Fernando Cardoso, professor de Direito, e hoje a gente vai fazer a correção da prova da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Isso mesmo, prova que aconteceu no ano de 2018 para o cargo de inspetor e escrivão de polícia. Se tu não sabe, né, o próximo concurso da Polícia Civil aí já está no forno. A última turma deste concurso aí de 2018, que a gente vai realizar a prova hoje, está sendo chamada agora em agosto de 2023 e bem provável 2024, primeiro semestre, né, se der tudo certo, terá um próximo concurso aí para o cargo de inspetor e escrivão de polícia. E também bem provável para o cargo de delegado. Então, se tu não está estudando ainda, a hora de começar é agora, pessoal. Sem perder tempo, um estudo focado, direcionado, disciplinado, para quando chegar a hora da prova lá, tu lograr essa aprovação. Então hoje a gente vai resolver as questões de direito penal da prova do concurso anterior. Bora lá então? Primeiramente aqui eu trouxe para vocês o quadro demonstrativo de todas as matérias que caiu no último concurso. Isso mesmo. Foram um total de 80 questões, mais redação. Se você verificar, são 30 questões de português. A parte jurídica são 24 questões, ou seja, tem que ter uma atenção bastante... tem que ter muita atenção, né, na questão da língua portuguesa. E o segundo ramo de matérias que mais caem na prova é a parte jurídica, direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, direitos humanos. São 24 questões. É claro, né, o concurseiro ele não pode escolher uma matéria para estudar, ele tem que estudar todas as matérias que caem no concurso. A gente tem aqui, ó, informática, 8 questões, raciocínio lógico, 8 questões, legislação estatutária específica da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, 5 questões, e conhecimentos gerais, 5 questões. E, claro, mais a redação. Enfim, pessoal, para você lograr êxito aí na aprovação, você vai ter que estudar todas essas matérias, sem escolher preferência, etc. O bom é que se você começar a estudar agora, ou você aí já está estudando, né? Tu tem tempo para rever todas, para ver todas as matérias de uma forma bem tranquila, bem calma, bem focada no estudo. E não precisa fazer aquela correria, né? Muitos deixam para estudar somente após a publicação do edital. E aí que está o problema. Mas o teu concorrente que está estudando a partir de agora vai ficar muito feliz se tu falar para ele que tu só vai estudar após a publicação do edital. Não é a nossa intenção, espero que não seja, né? Todos vocês aí eu quero que se empenhem, né? Se esforcem o máximo possível para no futuro aí sermos colegas. Olha só então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão do concurso de 2018 que trata sobre direito penal. Questão 27, pessoal. Olha só, em relação à teoria geral da norma penal, assinale a alternativa correta. Dentre os princípios gerais do direito penal, pode-se citar o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima. Pessoal, o examinador aqui ele exige que você tenha conhecimento da matéria relacionada à lei penal, né, no que tange aos princípios penais, aos princípios gerais do direito penal. E a gente vai ter aqui, né, citou o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. A letra não é das melhores, né, mas dá para entender. E o princípio da intervenção mínima. Esses dois princípios, pessoal, são, de fato, princípios gerais do direito. Porque o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, ele praticamente é a finalidade, ele é a razão de existir do direito penal. Porque o direito penal ele visa proteger bens jurídicos, né? Ele visa proteger questões que o legislador entendeu como sendo os mais importantes dentro da sociedade. Então, a razão de existir do direito penal, quando, por exemplo, coloca lá no artigo 121, matar alguém é uma norma proibitiva. E se a pessoa acaba praticando aquela conduta, ela acaba inserindo um tipo penal.
porque a proteção daquele dispositivo é a vida. Então, realmente, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos é, sim, um princípio geral do direito penal. Agora a gente tem o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima também é considerado um princípio geral do direito penal, porque o Estado, através do direito penal, é a forma mais gravosa de intervir na sociedade. Então o direito penal vai ser aplicado sempre de forma subsidiária e fragmentária. Ou seja, depois que todos os demais ramos do direito falharem, o direito penal será aplicado. E também será aplicado só naqueles casos onde envolvam bens jurídicos essenciais à proteção do direito penal. Perfeito? Então, essa alternativa aqui, pessoal, é a alternativa correta, porque está exatamente conforme doutrina e também importante, o examinador, o edital, ele vem, tem as matérias e lá, após as matérias, a gente tem as referências bibliográficas. E a banca, né, ela acaba colocando algumas referências, né, de onde que ela vai tirar aquelas questões. E essa questão 27, a primeira do direito penal, se a gente verificar nas referências, ela coloca como a primeira referência o livro do Rogério Sanches, que é um baita doutrinador de direito penal, e no sumário do livro dele está bem explícito lá que o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima é um princípio geral do direito penal. Então foi de lá que a banca examinadora tirou essa questão. Ah, mas eu preciso comprar então uma doutrina, um livro. Pessoal, eu não tinha esse livro, eu não tinha essa doutrina e acertei essa questão. Ou seja, quando tu estiver estudando, tu vai ter um material de confiança. Esse material de confiança, né, com uma fonte confiável, ele vai trazer todos esses detalhes e vai constar lá que o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos e o da intervenção mínima são princípios gerais do direito, assim como outros. Beleza? Então, olha só, vamos para a próxima. Por que está errado essas? Vamos analisar. Alternativa B. Os princípios só podem ser explícitos, ou seja, positivados no ordenamento jurídico. Errado, pessoal, por quê? Os princípios, eles não são apenas explícitos, eles não estão apenas positivados, lá escritos no ordenamento jurídico. Eles também são implícitos. Por exemplo, o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, do duplo grau de jurisdição, ele não está explícito no ordenamento jurídico. Ele vem de forma implícita. Então, essa alternativa B, ela está errada. Alternativa C. O princípio da igualdade ou da isonomia não está previsto de maneira expressa na Constituição. Artigo 5º da nossa Constituição, artigo que tu, concurseiro, tem que ter estudado já, lê do artigo do inciso 1 até o último, tem que saber de cor e salteado, querendo ou não, porque o teu concorrente sabe, e não vem com desculpinha, tem que estudar. Se tu não estudar, simplesmente tu não vai passar, e eu quero que tu passe, então vamos estudar, vamos se dedicar. Artigo 5º diz lá no caput, todos são iguais perante a lei, ou seja, como assim não está expresso? Está expresso sim. Está previsto de maneira expressa no artigo 5º, assim como em outros dispositivos. Tranquilo? Então, a alternativa C também está errada. A gente tem aqui agora a alternativa D. O princípio da presunção da inocência, ou da não-culpa, expresso na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 52, determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Até aqui, pessoal, alternativa certa, até aqui. Olha só, de start, não é aceitável a decretação excepcional de uma prisão temporária ou preventiva sobre alguém sobre o qual pairam indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado. Pessoal, a partir do de start ali, pode riscar essa questão que está errada, porque nós temos duas figuras, nós temos a figura da prisão preventiva e a figura da prisão temporária. Essas duas temporárias são prisões cautelares previstas na nossa legislação. Então, quando ele fala assim, ó, que não é aceitável a decretação excepcional de uma prisão temporária ou preventiva, está errado, pessoal. Está errado. Olha aqui, ó, artigo 283
Aqui ele está revogado, né? Esse foi atualizado pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime. Porém, essa prova ela foi aplicada no ano de 2018. Esse artigo aqui ainda estava válido. Porém, se a prova fosse aplicada nos dias de hoje, ainda assim, essa questão estaria errada também. Porque lá no artigo 283 da antiga edição, né, estava escrito, ó, prisão temporária ou prisão preventiva. No novo dispositivo atualizado pelo pacote anticrime, não vem expresso prisão temporária ou prisão preventiva. Porém, vem aqui, ó, em decorrência de prisão cautelar. Tranquilo? Vamos ler o artigo atualizado. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito, né, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Então, a prisão cautelar aqui, pessoal, trata da prisão preventiva e prisão temporária. Claro, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária, elas exigem requisitos. E os requisitos da preventiva constam lá no artigo 312 do nosso Código de Processo Penal, e a prisão temporária está na Lei 7.960. Quem está mais ligado e está mais atualizado sabe que teve uma alteração recente aí. O STF alterou alguns requisitos da prisão temporária. Na minha aula de prisão preventiva e temporária, eu explico detalhadamente sobre essa situação e atualizo ali, faço algumas questões para você ficar safo aí e na hora da prova conseguir acertar o maior número de questões, se não gabaritar, né, pessoal? Vamos lá para a próxima. Ah, não, temos a alternativa E. O princípio da ofensividade ou lesividade, nulo crime, ensino e injúria, não exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Pessoal, errado, porque justamente o princípio da ofensividade ou lesividade exige que do fato praticado ocorra uma lesão ou um perigo de lesão. Agora, por exemplo, aquelas meras ideologias, questões internas, isso não. Isso o direito penal não pune. Tranquilo? Próxima questão. Questão 28. Muito importante, pessoal, essa questão. A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos. Tempus regit chatum, ou seja, já deu a regra geral, né? No campo penal, não ocorre de maneira diferente, pois ao crime cometido em determinada data, aplicar-se-á a lei penal vigente ao dia do fato. Considerando o conceito e o alcance da lei penal no tempo, assinale a alternativa incorreta. A alternativa, o examinador está pedindo a alternativa incorreta. Importante para te resolver essa questão, tu ter uma noção desses dispositivos, tanto da Constituição Federal quanto do Código Penal. Na Constituição nós temos o artigo 5º, inciso 40, que diz que a lei penal não retroagirá. Aqui, olha só, aqui é o princípio da irretroatividade penal. Perfeito? Salvo para beneficiar o réu. E aqui nós temos o princípio da retroatividade. Como assim? Atividade. A regra, pessoal, é a irretroatividade. A lei penal não vai retroagir. Não vai retroagir. Salvo para beneficiar o réu. Então, ali no artigo 5º, inciso 40, a gente tem tanto o princípio da irretroatividade quanto da retroatividade. Código Penal, artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia cominação legal. Aqui fala do princípio da legalidade. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, teve um crime, uma lei posterior deixou de considerar aquela conduta praticada crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui, pessoal, a gente está falando da abolitio criminis. Abolitio criminis. Perfeito? Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Também o princípio da retroatividade penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Aqui, teoria, né, aplicado no direito penal, teoria da atividade. Olha só. Opa, dá para entender. Vamos para a alternativa A.
A exceção à regra geral, a gente sabe que a regra geral já dizia aqui no enunciado, né? A regra geral em direito é a aplicação da lei vigente à época dos fatos, né? Então, a exceção a essa regra é a extratividade, ou seja, a possibilidade de aplicação de uma norma, de uma lei, a fatos ocorridos fora do âmbito de sua vigência. O fenômeno da extratividade no campo penal realiza-se em dois ângulos, retroatividade e ultratividade. Olha só, pessoal. De fato, essa alternativa aqui está correta, ou seja, não é esse o gabarito, porque a alternativa está pedindo a incorreta. Mas vamos entender que, entendendo essa questão da exceção à regra, né, que fala da extratividade, a gente vai matar essa questão. A regra, então, a gente sabe que é o tal do tempus regit actum, que é a aplicação da lei vigente à época dos fatos. Tranquilo até aí? Beleza. Agora nós temos a exceção. A exceção, de fato, conforme a questão disse, é a tal da extratividade. Vamos entender essa extratividade. A extratividade, pessoal, a gente sabe que no mundo perfeito ocorreria o crime e aí, na data do julgamento, existiria a mesma norma à época dos fatos e não teria discussão. Não existiria a sucessão de leis penais. Ocorre que, com a demora de alguns julgamentos, né, pela grande demanda, acaba acontecendo uma sucessão de leis penais. Por exemplo, em 2018 tinha uma norma penal. Em 2023 é o julgamento. Porém, em 2020, essa norma de 2018, ela acabou ou sendo modificada, ou em 2018 veio uma nova lei penal que revogou a norma de 2018. E aí, na data do julgamento, qual lei será aplicada? Olha aqui para a tela. A gente vai ter a retroatividade e nós teremos a ultratividade. Na aula de direito penal, que eu falo especificamente sobre a lei penal no tempo, a gente fala bem detalhado e explica detalhe por detalhe dessas questões muito importantes para as tuas provas de concurso público. Mas vamos entender aqui brevemente. A retroatividade funciona mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim não, funciona assim. Aqui, pessoal, a gente tem o princípio da retroatividade. Eu vou explicar ele para vocês de uma forma rápida que vocês entendam. Pensa comigo. Em 2018 foi cometido um crime que, neste crime de 2018, a pena era uma pena de 4 a 5 anos. Perfeito? Em 2018 existia a Lei A. A Lei A, ela vigorou até 2020. 2020, quando ela perdeu os seus efeitos. Ela foi revogada pela Lei B. Perfeito? E aqui na Lei B foi a época do julgamento daquela conduta que aconteceu lá em 2018, daquele crime que aconteceu lá em 2018. Só que essa Lei B, ela alterou o preceito secundário, que seria a sanção, a pena daquele crime. E o legislador, ele colocou uma pena de 3 a 4 anos. Como assim 3 a 4 anos? A gente verifica que essa pena aqui, ela é mais benéfica do que a pena lá de 2018 da Lei A. Então, pessoal, pelo princípio da retroatividade penal, essa Lei B, ela será aplicada à conduta praticada lá em 2018. Por quê? Porque ela beneficia o réu. Lembra lá do artigo 5º, inciso 40? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Princípio da retroatividade, ou seja, a lei de 2018 tinha uma pena mais gravosa, perdeu os efeitos em 2020, a lei B começou a vigorar com uma pena mais branda, uma pena mais benéfica. Automaticamente, essa lei B, ela retroage no tempo para ser aplicado naquela conduta, naquele crime que foi praticado lá em 2018. Beleza? E a ultratividade? A ultratividade, pessoal, vou botar aqui, ó, linha do tempo, mesma coisa. Lei A, Lei B.
a lei A vigora aqui e a lei B aqui. 2018, 2020 houve a sucessão da lei penal e aqui a gente está em 2023. 2023. Aqui nós tínhamos uma pena na lei A de 3 a 5 anos, perfeito? E aqui na lei B, a lei nova, ela trouxe uma... Aí é a diferença, ó. A lei nova, ela trouxe uma lei mais gravosa, que aí ficou uma pena de 4 a 6 anos. Ou seja, não podemos aplicar o artigo 5º ali, ó. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Realmente, agora a gente aplica o princípio da irretroatividade penal. A lei penal ela não vai retroagir, porque ela não é benéfica, né, para o réu. O que acontece nesses casos? O direito penal ele aplica a ultratividade. Por quê? Na época que foi praticado esse crime, existia uma pena de 3 a 5 anos. Ou seja, na data do cometimento, a lei que estava vigente trazia uma pena de 3 a 5 anos. E a lei nova, em momento posterior, quando ocorreu o julgamento de 2023, trazia uma pena de 4 a 6 anos, ou seja, uma pena mais gravosa. E a regra qual que é? A regra não é o tempus regit acta, não é a aplicação da lei vigente à época dos fatos, é essa. Então, essa lei aqui, ela vai ser aplicada à ultratividade. Mesmo após a cessação dos seus efeitos, mesmo após ela ter sido revogada, ela vai ser aplicada, no caso concreto, lá no julgamento em 2023. Então nós temos a retroatividade, quando uma lei mais benéfica retroage para ser aplicado a um fato cometido anteriormente da sua vigência, e a ultratividade é quando uma norma anterior, mesmo cessando seus efeitos, é aplicada no futuro, por causa que uma lei nova é mais gravosa para o réu. Tranquilo? Lembra, a regra é sempre beneficiar o réu. A lei sempre vai beneficiar o réu no que tange a aplicação da norma penal. Olha só, então a gente sabe que a alternativa A aqui está certa, né? Não é o gabarito, porque está pedindo a incorreta. Vamos para a alternativa B. A ultratividade é a aplicação da norma penal benéfica a fato criminoso acontecido antes do período da sua vigência. Opa, peraí. Tem alguma coisa que está errada aqui. A ultratividade é a aplicação da norma penal benéfica a fato criminoso acontecido antes do período de sua vigência? Não, aqui está falando da retroatividade. Risca aqui. Lembra? A retroatividade, sim, ó. A retroatividade que ela é aplicada a fato criminoso acontecido antes do período da sua vigência. Então aqui seria a retroatividade, não ultratividade. Então tá pedindo o gabarito a incorreta, né? Essa daqui é a incorreta, pessoal. Tranquilo? Então as demais aqui, C, D e E, leiam elas e elas estão corretas. A nossa alternativa aqui seria a alternativa B, que é a única alternativa incorreta. Vamos para a próxima questão, então. Em relação à falsidade de documento particular e à falsidade ideológica, assinale a alternativa correta. Pessoal, eu sempre bato na tecla, né? O estudo para concurso, ele exige que o aluno, né, que o candidato, ele faça uma preparação completa. E o que é a preparação completa? É a lei seca, doutrina, jurisprudência, assistir videoaulas, fazer questões, revisões, enfim. É um combo da aprovação. E tu não pode deixar de ler a lei seca, porque a lei seca é a base, é o início. Tu tem que estudar a lei seca. É maçante, eu sei, eu já tive nesse lado, mas faz parte. Todo mundo que já foi aprovado leu a lei seca 1, 2, 3, até tu decorar ela. Porque o examinador ele vai cobrar os mínimos detalhes. Olha essa questão. Reza o Código Penal que a falsificação do documento particular consiste em falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar o documento particular verdadeiro. Pessoal, era difícil? Não era difícil. Artigo 298 do Código Penal.
ipsis literis, falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Tá aqui. É a correta, né? É essa o gabarito. Não tem mistério, pessoal. Não tem. Leiam a lei seca. Combinado? Vamos ver o que está errado aqui, ó. B. Fotocópias sem autentificação, documentos impressos sem assinatura ou documentos anônimos podem ser considerados documentos particulares para efeito do crime de falsificação de documento particular. Pessoal, fotocópias sem autentificação, documentos impressos sem assinatura ou documentos anônimos não têm potencial lesivo para o crime, para ferir o bem jurídico protegido pelo título dos crimes contra a fé pública. Perfeito? Então, o STJ já decidiu, sempre quando vir sem autentificação, sem assinatura ou documentos anônimos, não tem capacidade lesiva para ferir os bens protegidos, né, pela fé pública. Beleza? Então, estaria errada essa alternativa. Alternativa C. O objeto material da falsidade ideológica é tão somente o documento público. Errado. Um que não é tão somente e outro que é o documento público ou particular. Tranquilo? Olha só. 299. De novo, letra fria da lei. Omitir em documento público ou particular. É isso daí. Tá lá escrito. É só tu ler. O conhecimento tá lá. É só tu ir lá e pegar ele. Não tem segredo. Alternativa D. Reza o Código Penal que se o agente é funcionário público e comete crime de falsidade ideológica prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, a pena será aplicada em quádruplo. Mesma coisa, pessoal. Onde que está? Parágrafo único do artigo 299. Não é o quádruplo, é aplicada, aumenta-se a sexta parte. Beleza? Não tem mistério, pessoal. Leiam a lei seca. Olha só, a alternativa é: o momento consumativo da falsidade ideológica se dá com a efetiva concretização de prejuízo material para o Estado ou para o particular. Nessa alternativa, aí, o examinador, a banca, exigiu que o candidato soubesse da classificação dos crimes quanto à consumação. A gente tem aqui o crime formal. O crime formal, ele prevê uma conduta, prevê um resultado, mas para a consumação, ele não exige que o resultado aconteça, bastando a conduta. Então, se trata de um crime formal e está errada porque o momento consumativo não acontece com a efetiva concretização do prejuízo, apenas com a conduta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 30, Lei Maria da Penha. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, conferindo proteção diferenciada ao gênero, tido como vulnerável quando inserido em situações legais específicas elencadas na Lei 11.340. Considerando a citada lei, a lei especial assinale a alternativa incorreta. Vou até mudar de cor aqui para ficar melhor. Olha só, alternativa A. Segundo a leitura estrita da lei em análise, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer omissão ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Bom, pessoal, se tu fizer uma leitura rápida dessa alternativa, e já está lá no meio da prova, né? A gente sabe que direito penal não é o início da prova, é lá mais pelo meio. Tu vai estar cansado e tu vai acabar marcando essa alternativa como certa. Só que não, tá errada. Por que que tá errada? Porque tu tem que ler a lei seca e tu tem que ler por quê? Porque o examinador, ele vai cobrar os detalhes. Ele vai cobrar os detalhes, ele vai tirar uma parte e vai inserir na questão e vai querer te enganar. E com certeza ele enganou vários nessa questão. O que tá faltando aqui nessa questão que vai tornar ela como a incorreta e vai ser o nosso gabarito? Ô, professor, mas como assim? Aqui tem tudo. Tem a lesão física, tem a patrimonial, tem a psicológica, tem a moral, tem a sexual. Tá tudo aqui, não tá errado. Olha o que falta. Olha o que falta. O examinador, ele pediu segundo a leitura estrita da lei. E faltou, depois do omissão,
baseado no gênero. Ele botou ação ou omissão que lhe cause morte. Não. Se tu encontra, por exemplo, se tu pratica uma violência física contra uma mulher e não preenche os requisitos da Lei 11.340, tu não vai ser aplicado violência doméstica ou familiar. Vai ser uma lesão corporal, vai ser uma vias de fato, vai ser uma tentativa de homicídio, mas se for baseado no gênero e tiver os requisitos da Lei 11.340, aí sim vai se enquadrar na violência doméstica e familiar. Pessoal, faltou só esse trecho, ó, baseada no gênero, para tá ipsis literis o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Então essa alternativa, pessoal, é a alternativa incorreta, é o gabarito, beleza? Olha só, eu trouxe aqui para vocês, eu não ia comentar as corretas, né, mas só para fins de... O STJ aqui, ó, na edição 41, trouxe uma jurisprudência que a alternativa C diz assim, ó, para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é necessário que a violência seja perpetrada por pessoas de sexo diverso. Olha o que diz a edição 41. O sujeito passivo da violência doméstica, objeto da Lei Maria da Penha, é a mulher. Ou seja, a vítima tem que ser mulher. Não existe essa de vítima homem. A vítima tem que ser mulher. Aí tem as questões envolvendo os transexuais, né, que aí é uma aula específica aí que a gente fala sobre a Lei Maria da Penha e eu explico para vocês detalhadamente como é que funciona essas questões. Já o sujeito ativo pode ser tanto homem quanto a mulher. O sujeito ativo é aquele que pratica a conduta. Pode ser tanto um homem quanto uma mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência com ou sem coabitação. Então a alternativa C aqui está correta, né, quando fala que não é necessário que a violência seja perpetrada por pessoas de sexo diverso. Beleza? Confirmando a discricionariedade dispensada ao trabalho investigatório da autoridade policial, prevê a Lei Maria da Penha que a autoridade policial deve acolher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Para você que está assistindo essa correção aí, para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, saiba que a autoridade policial ela tem discricionariedade para fazer a sua investigação. Então, essa alternativa também estaria certa. As relações pessoais enunciadas na lei em comento independem de orientação sexual. Onde é que está previsto isso? Artigo 5º, parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. É aquilo que eu falo, pessoal. Leiam a lei seca. Tranquilo? Questão 31, pessoal. A Lei 11.343 é a atual lei de drogas. Tendo por base os ditames do citado diploma, assinale a alternativa correta. Que é a correta, né? Então, olha só. A. Referido diploma legal institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Se tu abrir a Lei 11.343, no artigo 1º, olha o que vai aparecer. É isso aí, vai aparecer o gabarito da tua questão. Artigo 1º, essa lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD. Então, pessoal, está aqui o gabarito da questão. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. B. O porte e o cultivo para consumo próprio não configuram crime. Está falando do artigo 28. O artigo 28 fala sobre a posse e o porte para consumo próprio. O que acontece? Muitas pessoas entendem que com a lei de drogas, essa conduta ela foi descriminalizada. Ocorre que não, pessoal. Ocorre que ela foi despenalizada, isso mesmo. Porque no preceito secundário, lá onde diz sobre as sanções, não menciona, não prevê uma pena privativa de liberdade. Prevê o quê? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Mas, pessoal, gravem, não houve a descriminalização do porte e o cultivo para consumo pessoal. Não houve. Tranquilo? Despenalização foi o que aconteceu. Vamos para a alternativa C. O sujeito ativo do delito previsto no artigo 33 caput da lei em comento pode ser qualquer pessoa. Trata-se de crime comum. No entanto, a coautoria e a participação não são possíveis nas condutas descritas no tipo penal. Artigo 29 do nosso Código Penal fala sobre o concurso de crimes. O que ele traz? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas, na medida de sua culpabilidade.
Quem pratica o núcleo do tipo penal, né, o verbo, é o autor. Só que agora, quem colabora materialmente, moralmente, também vai responder. Também vai responder na medida da sua culpabilidade. Então, a resposta, o erro dessa alternativa aqui, estava nesse não aqui, ó, porque são possíveis sim a participação nessas condutas. Alternativa D. Denomina-se como objeto material dos crimes nela previstos a seguinte expressão: substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. O objeto material, pessoal, na lei de drogas é a droga. E onde é que está previsto isso? Está previsto na portaria 344 de 98 da Anvisa. Lembrando que o crime de tráfico de drogas, o objeto material, esse dispositivo, ele precisa de um complemento de uma portaria de um poder executivo. A gente vai falar sobre as leis penais no que tange a lei penal em branco em uma aula específica, onde eu detalho, explico para vocês como é que funciona, quais as formas, quais as características, quais as diferenças da lei penal em branco homogênea, heterogênea e assim por diante. Para essa questão, o que tinha que saber é que o objeto material não é a substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. O objeto material é a droga que está previsto lá na portaria da Anvisa, beleza? E, no momento em que o agente realiza a conduta típica, se dá a consumação do tráfico de drogas. Todas as condutas previstas no artigo 33 da lei em estudo constituem crimes permanentes. Pessoal, a gente tem 18 verbos na lei, no crime do artigo 33, que é o tráfico de drogas. E olha só, nós temos tanto crime instantâneos quanto crimes permanentes. Dos 18 verbos que existem lá no artigo 33, 4 são permanentes. Ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar. Ou seja, quando fala assim, todas as condutas previstas no artigo 33 da lei em estudo constituem crime permanentes, está errado. Perfeito? A alternativa, então, correta é a alternativa A. Próxima questão. Dos crimes contra a pessoa, destacam-se aqueles que eliminam a vida humana, considerada o bem jurídico mais importante do homem, razão de ser de todos os demais interesses tutelados, merecendo inaugurar a parte especial do nosso diploma. Considerando os crimes contra a vida, assinale a alternativa incorreta. O examinador quer a alternativa incorreta, pessoal. Presta bem atenção. Alternativa A. A vida é tratada nesse tópico tanto na forma intrabiológica quanto extrauterina, protegendo-se, desse modo, o produto da concepção, esperança de homem, e a pessoa humana vivente. Correto. Beleza. Esse não é o nosso gabarito porque a alternativa está certa. O dolo do homicídio pode ser direto. O agente quer o resultado. O dolo direto é isso daí. E o eventual. O agente assume o risco de produzi-lo. Conceito certo. A Lei 13.104/2015 inseriu o inciso 6 no artigo 121 do Código Penal, o feminicídio, entendido como a morte de mulher em razão da condição do sexo feminino. Leia-se violência de gênero quanto ao sexo. Perfeito. Infanticídio. Segundo dispõe o diploma penal brasileiro, é matar o próprio filho independentemente da condição fisiopsicológica. Pessoal, olha só, como assim independentemente? Não. O infanticídio, previsto lá no artigo 123, diz matar sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, essa alternativa aqui está incorreta. A questão pediu a incorreta, né? Porque é matar o próprio filho não independentemente da condição, mas sob a influência do estado puerperal. Alternativa E. 3 são as formas de praticar o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Nas duas primeiras hipóteses, induzimento e instigação, temos a participação moral. Já na última, o auxílio a material. Isso mesmo. Então, pessoal, a alternativa D é o gabarito da questão 32. Pessoal, fizemos aqui as 6 questões de direito penal. Vocês viram que existem alguns conceitos que vocês devem se aprofundar, né?
Porém, o estudo, as questões que caíram na prova são questões médias. Mas é claro, para te alcançar o gabarito, tu tem que estudar. É o combo da aprovação. Tu tem que verificar tanto a lei seca, a doutrina, jurisprudência, fazer questões, assistir as videoaulas. Ah, mas eu não gosto disso. Tranquilo, se adapta, porque é um baita concurso, é uma baita oportunidade. A banca do concurso de 2018 foi a banca Fundatec. Então pega questões referentes a essa banca e faz o máximo possível. Na sequência, a gente vai fazer a correção de demais matérias que caíram nessa prova, para fim de te ajudar, para fim de fazer com que tu consiga, almeje a tua aprovação. Pessoal, espero que tenham gostado, curtam, compartilhem esse vídeo. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, se inscrevam no canal, isso ajuda muito mesmo ter uma resposta, né, um feedback que vocês estão gostando. E comentem, tem o meu Instagram também, tem o Instagram do Disciplina Aprovação, disciplina.aprovação, @f.cardozors. Mandem um direct, mandem dúvidas, que eu tô aqui para ajudar vocês a alcançar essa aprovação. Muito obrigado, pessoal, e bons estudos!